Beleza aí? Então vamos lá começar a demonstração da técnica de preparo e provisório, né? No caso dos preparos intraradiculares, beleza? Bom, nessa simulação nós vamos trabalhar com o dente com comprometimento total do remanescente coronário, tá bom? Portanto, eu vou abordar com você a técnica de preparo para núcleo metálico fundido, beleza? Então, em primeiro lugar, vamos fazer então um checklist das pontas diamantadas e das brocas carbide que nós iremos utilizar. Para o preparo da base da raiz, nós utilizaremos as pontas diamantadas 3053, a 3216 e a 3216F. E para a desobturação e preparo do conduto, as brocas de largo 2, 3 e 4 e a broca de bate. Só uma observação quanto à broca de bate, pessoal. Tenha em mão sempre a broca de bate com haste longa para que você consiga um acesso mais fácil à embocadura do conduto, principalmente naqueles casos em que os dentes vizinhos estejam rígidos, então você precisa de mais altura, tá certo? Então vamos iniciar pelo preparo do remanescente coronário. Te lembra que nós devemos preservar a maior quantidade possível, desde que a mesma apresente-se, obviamente, em condições de resistir às cargas funcionais. Então, com a ponta em forma de roda, vamos preparar esse remanescente em duplo plano. Essa configuração em duplo plano vai auxiliar a antagonizar as forças horizontais que possam gerar possíveis movimentos rotatórios no núcleo, tá bom? Fica uma dica aí para você. Observa também que esse dente que eu estou preparando, ele possui uma restauração extensa de amálgama na parede mesial que se estende até a região do término cervical. Não remova a restauração com a ponta em forma de roda. Na próxima etapa, quando nós formos preparar o término cervical do preparo, nós vamos remover essa região com mais cuidado e precisão, tá bom? E este procedimento você deverá seguir também nos casos onde você tem um material restaurador, como uma resina composta, por exemplo. Não se esquece de que o término cervical é a região de fulcro da coroa que será confeccionada sobre o núcleo, e por essa razão deve sempre ser preparada sobre dentina rígida. Bom, para preparar a região do término cervical, você vai utilizar a ponta 3216, que tem uma forma cilíndrica com extremidade em torpedo, que vai configurar o término cervical em ombro maior que 90 graus ou em chanfro. Então, circunde a região cervical tomando cuidado para remover as porções de esmalte dentário sem apoio de dentina e cimento, tá? Se você não remover essas porções, você terá um preparo realizado sobre uma base que poderá se fraturar em função da gente ter esmalte sem apoio ali, tá ok? Então, após essa fase, utilize a ponta 3216F da mesma maneira, refinando e dando acabamento da região cervical do teu preparo. Agora, nós podemos passar para a desobturação e preparo do conduto da raiz. A primeira coisa a fazer nessa etapa é aferir o comprimento do conduto na radiografia com auxílio de uma régua milimetrada e um stop de silicone. Você pode fazer isso inclusive com a broca de largo que você irá utilizar para a primeira etapa da desobturação do conduto. Então, selecione inicialmente a broca de largo número 2 e, com o comprimento demarcado pelo stop, introduza no preparo fazendo movimentos verticais de vai e vem até que o stop toque na região cervical do preparo. Repare que essa broca possui a haste bem fina e se você tentar fazer movimentos pendulares, ela vai se fraturar. Se necessário, troque a broca por uma outra com um diâmetro maior para deixar o volume do preparo adequado para o núcleo resistente. Lembra? Aproximadamente 1/3 do diâmetro da raiz. Você pode trocar a broca por diâmetros maiores sucessivamente até atingir o padrão que você julgar necessário, tá bom?
O passo seguinte é a regularização das paredes internas do conduto. Essa é uma etapa muito importante, gente. Um dos pontos principais relacionados à estabilidade do núcleo é a sua adaptação nas paredes internas do conduto. Paredes irregulares dificultam e até mesmo impedem a confecção de núcleos bem adaptados e, consequentemente, o prognóstico da restauração ficará bastante desfavorável. Então, para regularizar essas paredes internas, você deverá utilizar a broca de bate, também com movimentos verticais. Nessa etapa, procure dar uma conformação ovoide para o seu preparo. Isso também contribuirá para antagonizar movimentos rotatórios do núcleo induzidos pelas cargas mastigatórias. Concluída essa etapa, pegue uma sonda reta e cheque a lisura interna das paredes do conduto e verifique a ocorrência de retenções internas. Se você identificar alguma retenção, utilize novamente a broca de bate para removê-las. E pronto, está aí, o teu preparo está concluído. Vamos passar agora para a confecção do provisório. Se você for utilizar a técnica direta, o primeiro passo para fazer o provisório é selecionar um dente de estoque compatível e adaptá-lo sob o preparo. Não se esquece de considerar também os contatos interoclusais e interproximais. Isso vai facilitar o ajuste final do provisório na boca. Em seguida, corte um pedaço de fio ortodôntico com 1 milímetro de diâmetro, tá? E com o auxílio de um alicate ortodôntico 139, faça uma volta em uma das extremidades do fio. Após isso, recorte o fio, utilizando o comprimento do conduto como referência, e em seguida, com um disco de carborundo, faça uma ponta na outra extremidade. E para que o fio fique retido na resina acrílica, faça retenções em todo o seu comprimento. Agora, voltando ao nosso simulador, ao nosso manequim, isole o interior do conduto e a região cervical do preparo com um isolante sólido, mas não esquece de remover os excessos, hein? Em seguida, manipule a resina acrílica. Quando ela chegar na fase plástica, envolva o fio e introduza no conduto. Aproveita para acomodar o excesso que vai sair pela embocadura do conduto no término cervical do teu preparo. Aguarde a polimerização e remova o fio do conduto. Cheque se a resina preencheu todo o interior do conduto. E após isso, umedeça a região cervical do fio reenvasado com monômero, coloque uma pequena quantidade de resina na base do dente de estoque e na cervical do preparo e, finalmente, posicione o dente de estoque sobre o fio. Não esquece de verificar o seu alinhamento no arco. Oclua o seu simulador, o seu manequim, para que o ajuste dos contatos interoclusais fique mais simples de ser realizado. Se houver necessidade, complemente com resina acrílica as regiões com defeitos e possíveis falhas. Aguarde a polimerização final da resina, remova o provisório e inicie o acabamento e polimento. No caso dessa simulação, eu aproveitei para te mostrar como seria se o caso clínico fosse de uma prótese fixa em forma de ponte, tá ok? Então, considerando isso, você pode fazer a união desse provisório com os outros já confeccionados, inclusive que nós demonstramos nas outras aulas, nas aulas anteriores. Para fazer o acabamento desse provisório mais extenso, utilize um disco de aço diamantado e pontas diamantadas conivertido para fazer o acabamento das regiões interproximais. Isso vai facilitar muito a configuração dessas faces. Se for necessário, faça o refinamento da escultura e, finalmente, o polimento. Pronto, tá aí. O teu preparo e o teu provisório estão prontos. Tranquilo, não é? É só você treinar bastante. Por último, gente, é só para vocês ficarem tranquilos. Qualquer dúvida que você tiver, envia para o nosso e-mail ou para o nosso perfil do Instagram que a gente vai responder. Tá joia? Então,
Se vocês gostaram, dá uma curtida aí no vídeo, né? Faça inscrição no nosso canal e fiquem ligados aí que nas próximas semanas nós teremos mais uma parte, mais um capítulo desse nosso programa de capacitação, que vai ser as próteses unitárias sob implantes. Tá bom? Espero vocês lá. Um grande abraço e fiquem com Deus.